Estamos em uma série intitulada Heróis da Fé. Estamos falando sobre personagens bíblicos do Antigo Testamento que inspiram a nossa fé. Falamos sobre Noé na construção da arca, falamos semana passada sobre Abraão e todos os passos de fé que ele deu, e essas histórias nos inspiram. E hoje vamos falar sobre Moisés. É evidente que para ser parecido com Jesus precisamos de fé, e você sabe que a missão dessa igreja, ou seja, a razão pela qual essa igreja existe, é para te ajudar a ser parecido com Jesus. E essa caminhada de que vamos aprendendo e vamos sendo transformados, é uma caminhada que precisa de fé. Por isso nós queremos te ajudar a ser parecido com Jesus. Mas não só isso, nós temos uma visão, a visão 80, 60 até 2030, a ideia de termos cristãos maduros e líderes inspiradores, um eco do Espírito nos nossos corações. Bom, o que nós desejamos para 2030? Queremos que 80% da igreja esteja engajada em pequenos grupos, que são os grupos que se reúnem nas casas. Também temos um pequeno grupo que se reúne aqui na igreja, enfim, alguns dias aí. E queremos que 60% da igreja sirva, conforme sua paixão, perfil e dons. Mais pessoas vão servir, mas queremos que você encontre o seu perfil, a sua paixão, os seus dons e sirva conforme esses dons que Deus te deu. Porque o que nós queremos? Queremos que você e todos nós sejamos cristãos maduros e líderes inspiradores. Alguém aqui quer ser maduro? Alguém aqui quer ser um líder inspirador, que inspira pessoas ao seu redor? Pois é isso que a gente quer. Agora, para isso, existe um caminho, uma jornada que exige fé. E exige fé para vencer o medo, é o tema dessa noite. A gente vai falar sobre Moisés, mas segundo o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, versos 23 ao 29. É no Novo Testamento, falando a história de um homem do Antigo Testamento. Mas eu quero te perguntar, do que você tem medo? O que te faz tremer na base? O que te aflige? Medo de faltar dinheiro? Medo de não ter o que comer? Medo de não ter onde morar? Medo da morte? Medo de perder um ente querido? Medo de mudanças? Medo de desafios? Sei lá. Que medo você tem? Medo de a empresa falir? Medo de perder o emprego? Medo de ter uma guerra? Que medo te aflige? A verdade é que todos enfrentamos medos. Essa é uma realidade da natureza humana. O medo é uma resposta a ameaças. Então, diante de uma ameaça, o ser humano vai agir, ele vai lutar, ele vai também fugir. Como boa parte aqui sabe, gosto de fazer caminhadas lá na Mina do Mato, bairro onde moramos. E lá, não são as pessoas que têm cachorros, eu acho que são os cachorros que têm as pessoas. Porque tem mais cachorro do que pessoas naquele bairro. Dentro e fora dos quintais. Então, vocês devem conhecer um senhor que tem uns 37 cachorros, que anda pela cidade, ele mora na Mina do Mato. Eu não me atrevo a passar na frente da casa dele, porque é pedir para morrer, aqueles leões cuidando daquela casa, enfim. E a verdade é que os cachorros alguns ficam protegendo o seu território. Eu não costumo ter medo, a não ser dos cachorros da casa desse senhor, e nem passo por lá. Mas eu estava há tempo sem caminhar, e resolvi caminhar há poucos dias atrás, e passei por um parente de pitbull, e tinha uma cara que provavelmente na sua ascendência vinha lá de pitbull, rottweiler, sei lá. Eu sei que eu fiquei com medo daquele cachorro. E qual é a minha reação? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então eu fui disfarçando, tentando dizer para ele com linguagem corporal de que estava tudo bem, que tudo estava dominado, porque os caramelo é fácil. Caramelo, ele vai vir abanando o rabo para ti. Outros coloridos, manchados, esses já são um pouquinho mais bravos, mas eu fixo o olhar no olho dele, ameaço pegar uma pedra, eles saem.
Agora, o parente do pitbull, aí é outra história. E eu fiquei com medo. Mas o ponto aqui, apesar da brincadeira, é o que o medo te produz. E que tipo de medo te faz fugir, ou às vezes paralisar. Às vezes, as preocupações nos dominam e nos paralisam, a ponto de não conseguirmos avançar. Às vezes o medo se torna patológico. Às vezes, com crises de ansiedade, as pessoas não conseguem ir em ambientes cheios como esse. O medo de estar num ambiente barulhento, num ambiente tumultuado. As inseguranças da vida, as dúvidas que vêm, quem é que vai ganhar na eleição de prefeito, o que o STF vai fazer, será que eu vou ter emprego ano que vem, enfim. E aí vem os medos de errar, o medo de fracassar, o medo do julgamento alheio, o medo de ser envergonhado, e tudo isso nos faz paralisar. E esses medos então são batalhas internas que muitas vezes impedem a gente de sair da zona de conforto, porque aqui a gente sabe lidar. O medo de sofrer por conta de sofrimento passado nos impede às vezes de avançar. O medo de nos decepcionar com pessoas, porque fomos decepcionados no passado, às vezes nos impede de termos novos relacionamentos de amizade ou de irmandade dentro da igreja. Medos de desafios por falhas no passado, então medo de tropeçar de novo, enfim. De uma forma ou de outra, todos em alguma medida temos medo. Mas o problema é que o medo, ele normalmente reflete algo, que é a falta de fé. E hoje vamos falar sobre Moisés e seus pais, uma família cuja fé venceu o medo. Essa história escrita na carta aos Hebreus e também escrita lá em Êxodo, escrita na carta aos Hebreus porque tinha como objetivo encorajar os cristãos em meio à perseguição. Então os cristãos sendo perseguidos, um autor que nós não sabemos quem é dessa carta, escreve uma carta encorajando, olha, perseverem, e conta a história de Noé, de Abraão, de Moisés e de outros tantos, que é a galeria da fé. E então o objetivo de fortalecer os leitores da carta aos Hebreus também nos fortalece. E trago então como ideia central da ministração de hoje: o medo perde o seu poder quando depositamos nossa fé em Deus. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3 e... O medo perde seu poder quando depositamos nossa fé em Deus. Lembrei dos tempos de igreja católica, que a gente repetia na catequese. Enfim, vamos lá. O medo de decisões políticas tirânicas e arbitrárias. Às vezes o filtro não funciona. O texto lá em Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Então, vamos recapitular. Falamos da história de Abraão, semana passada. Abraão sai de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, porque Deus falou para ele ir para uma terra. Ele vai, chega na terra prometida, e ali, lembra, ele fica como peregrino, habitando em tendas. Tem um filho por milagre, Isaac, na sua idade, já em idade avançada, e Isaac tem Jacó. E Jacó tem vários filhos, dentre eles José. E então o tempo vai passando, depois que Abraão chega na terra, e você conhece certamente, ou provavelmente, a história de José, inclusive pregamos há semanas atrás sobre essa história. E Deus, e obviamente eu vou encurtar aqui em pouquíssimas palavras, Deus acaba conduzindo José para o Egito. E por conta de uma série de questões que aconteceram, os hebreus, ou a família de José, o seu povo como um todo, vão habitar no Egito, porque lá tinha comida. Então, vamos lá, o povo estava se formando na terra prometida, pela semente de Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem José e seus irmãos, e todos estão morando no Egito. Agora, o tempo vai passando lá no Egito. Passaram então cerca de 400 anos, e o povo hebreu se multiplicando lá no Egito. E claro, as gerações passaram, e o novo faraó já não conhecia mais José. José tinha vivido séculos antes. O novo faraó, que não conhecia José, estava com medo. Por quê? O medo dele é que o Egito estivesse em guerra com algum outro povo,
E o medo era que os hebreus que viviam no meio do Egito se juntassem a esse povo inimigo e guerreassem contra os egípcios. Então, a estratégia desse faraó foi escravizar os hebreus. Então, mandou eles fazerem tijolos, vão construir tijolos. Então, escravizados ficaram o povo hebreu, porque era a estratégia do faraó limitar o crescimento. No entanto, era o povo de Deus que, em meio ao sofrimento, continuava crescendo. O povo se multiplicava mesmo em meio à escravidão. E o faraó fica com mais medo ainda. Então, ele tem uma medida drástica. Ele manda matar todos os meninos que nasciam das hebreias. Toda mulher hebreia deveria ter se tivesse um filho menino, esse filho seria morto. Era uma decisão política, arbitrária, maluca, que tinha como fundo o medo de perder o poder. Ele tinha como objetivo enfraquecer o povo hebreu. E então, a mãe de Moisés, claro, Moisés não havia nascido, engravida de Moisés. E agora? Os pais de Moisés, então, diante daquela situação, certamente pensaram, refletiram, conversaram, oraram, o que fazer? E o texto nos diz que o menino era bonito. A ideia por trás dessa pequena fala, provavelmente diz respeito ao fato de que os pais reconheceram que Deus tinha um propósito com aquele menino. Então, reconhecendo um propósito de Deus na vida do seu pequeno filho Moisés, eles decidem dar um passo de fé. O texto diz então, eles não temeram o decreto do rei. Diante da decisão política, arbitrária, tirânica, de matar os meninos, filhos dos hebreus, Moisés e sua esposa não cederam. Eles esconderam o menino que havia nascido. 3 meses o menino ficou escondido, mas você sabe, chegou uma hora que não deu mais para esconder. Eles deram esse passo pela fé, de não permitir que matassem o menino. Mas agora o que fazer? De novo, pela fé, eles colocam o menino em um cesto. Colocam betume sobre esse cesto, fazendo com que ele ficasse impermeável, e eles colocam o menino dentro do cesto no rio Nilo. Irmãos, imagine você colocando um bebê de 3 meses em um cesto e colocando no rio, apelando para Deus. Será que era uma fé cega? Será que era um tiro no escuro? Não. Eles tinham plena confiança nos planos de Deus. Eles não temeram o faraó e mantiveram o filho vivo, mas chegou uma hora que não sabiam mais o que fazer e colocaram o menino no cesto, porque sabiam que Deus, em sua infinita providência, pouparia o menino. E você? Você tem medo de quais decisões políticas? Você tem medo de qual fala, de quem? Do Lula, do Bolsonaro, do STF, do Salvador? De quem você tem medo? Assim como os pais de Moisés, nós precisamos ter fé de que Deus continua cuidando de nós, porque Ele é o Senhor dos senhores. Deus é o Rei dos reis. Como temeríamos decisões arbitrárias? E se os impostos subirem, Deus vai prover o necessário para pagarmos. Mas e se começarem a nos perseguir? Deus vai prover o necessário para que sejamos ou vivos ou mortos por amor a Ele. Mas e aí? Há um rei que domina céus e terra. Há um Senhor sobre todo o cosmos. Quem domina céus e terra? O texto de Deuteronômio diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Se fulano ganhar as eleições, eu vou me embora para os Estados Unidos. Se aumentar os impostos, eu vou para Portugal. Que medo é esse? Que covardia é essa? Vamos temer homens? Temamos a Deus. Ele sim devemos temer.
Portanto, a fé dos pais de Moisés nos inspira a prosseguir. A fé dos pais de Moisés nos inspira a defender os valores do reino. A fé dos pais de Moisés, inclusive, nos inspira a desobediência quando necessário. O quê? Irmãos, lá em Atos diz que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, se o Estado obedece a Deus, você precisa obedecer ao Estado. Mas, se o Estado desobedece a Deus, você tem autorização de Deus para desobedecer ao Estado, porque você precisa obedecer a Deus. E assim fizeram os pais de Moisés. Eles desobedeceram o Estado, eles desobedeceram a ordem tirânica do faraó, mantendo seu filho vivo. Diante então daquela ameaça, eles responderam não com medo, mas com fé. Fé é enxergar além da realidade, fé é enxergar além das circunstâncias, fé é crer na soberania do Deus Altíssimo, desse que é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E esse passo de fé, sem ver nada, que os pais de Moisés deram, teve um resultado. A outra filha, a irmã de Moisés, ela vai acompanhando o cesto no rio. O bebê é jogado no rio e ela vai acompanhando, provavelmente na margem do rio. E ela percebe então que a filha do faraó pega o bebê. E Deus, em sua infinita soberania, conduziu aquele menino justamente nas mãos da filha do faraó, que poderia talvez matá-lo ou dar para a guarda real matá-lo, mas ela decide ficar com o menino. A filha do faraó decide cuidar daquele bebê. Lá em Atos diz, por causa disso então, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Moisés então, porque foi abraçado pela filha do faraó, fez com que o menino ficasse vivendo no palácio. E mais impressionante ainda, foi que a filha do faraó, sem saber o que fazer com o menino, querendo no sentido de que precisava de uma ama de leite, vem a irmã de Moisés e diz, olha, eu conheço uma mulher que pode servir de ama de leite para esse menino. Adivinha quem era? A própria mãe de Moisés. Então, Moisés, quando bebê, é jogado no rio, a filha do faraó pega, a irmã de Moisés vem e diz, olha, eu tenho uma mulher que pode cuidar dele. Era a própria mãe de Moisés. Então Moisés é amamentado e cuidado pela própria mãe, e quando cresce, ele cresce no palácio. Então nós vemos a providência de Deus, é a doutrina da providência, cuidando de cada detalhe, para que nada fugisse aos seus planos. Então, nessa soberania de Deus, Moisés não somente sobreviveu, como também foi amamentado pela mãe e cresceu com a melhor educação daquele tempo. Irmãos, fé é crer que Deus está no controle de tudo. Fé é colocar os meus planos debaixo dos planos de Deus. Fé é confiar que Deus tem um plano para mim que é melhor do que eu penso que pode ser um bom plano. Portanto, fé significa submeter a minha vida, me render completamente a Ele, a tudo que Ele tem, para que Ele dirija os meus passos. Isso é fé. Fé não é viver uma vida paralela, porque muitos até vêm à igreja, mas vivem uma vida independente de Deus, uma vida autônoma, uma vida que segue os próprios preceitos, as próprias ideias. Mas fé é submeter-se aos planos de Deus, sabendo que Ele tem algo melhor, porque os planos dEle nunca são frustrados. Pois bem, os meus planos se frustram, mas se os planos de Deus não se frustram, a vontade dEle sempre vai se cumprir. Louco seria eu se não submetesse a minha vida aos planos dEle.
Portanto, eu me rendo a Ele, eu coloco os meus sonhos debaixo do plano dEle, eu busco obedecer a Ele, eu busco fazer a vontade dEle em toda e qualquer circunstância. Portanto, os planos dEle, que nunca se frustram, sempre se cumprirão na minha vida. Esse é o segredo de uma vida bem-aventurada, submeter os seus planos, a sua vida a Ele, afinal de contas, isso é fé. Portanto, caminhar pela fé é ter a certeza de que Ele providenciará uma saída, por isso descanse. Os pais de Moisés colocaram o bebê e Deus deu uma saída para Moisés. Então, descanse no fato de que não é o presidente A ou B que manda no Brasil, é Jesus Cristo. Descanse, ainda que tenha guerra num canto, no outro canto do mundo, porque Jesus continua com seu cetro de justiça. Então, se o Estado fizer algo que faça você desobedecer a Deus, você se rebela pela fé contra o Estado. Mas saiba que isso pode gerar repercussão em sua vida, pode gerar algum tipo de atrito, pode gerar perseguição. Mas, como o texto nos diz, é melhor desobedecer ao Estado do que a Deus. Então, é melhor obedecer a Deus do que a homens. E então, diante do medo que decisões políticas arbitrárias e tirânicas podem nos afligir, a nossa fé vence esse medo. A nossa fé vence o medo de decisões políticas tirânicas e arbitrárias, porque sabemos que Jesus reina sobre céus e sobre terra. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... A nossa fé vence o medo de decisões políticas, tirânicas e arbitrárias, porque sabemos que Jesus reina sobre céus e sobre terra. Não precisa ter medo. Também não precisa ter medo de perder status e conforto. Isso aí pegou. Lá em Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pois bem, Moisés então foi para o palácio real, e Moisés ficou lá 40 anos, 40 anos aprendendo a melhor educação do seu tempo, 40 anos vivendo os privilégios da corte real egípcia, uma vida de status, uma vida de conforto, uma vida do bom e do melhor, era o que Moisés tinha. Agora, o povo hebreu, os irmãos de Moisés, eram escravos. O que você faria? Você vivendo na realeza, e o seu povo, a sua família vivendo na escravidão, você fingiria que nada é nada e continuaria ali? Moisés não fez isso. Sendo homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Moisés, o texto nos diz que ele era homem feito, como você vê na tela. Significa que ele não era um jovem que não pensava nas consequências de suas escolhas. Ele era um homem feito de 40 anos, que renunciou o título de príncipe do Egito. Moisés renunciou poder, privilégios, status e conforto. Não era um jovem, era um homem feito, que sabia muito bem o que importava. Ele sabia que o seu povo sofria, e por causa disso ele se identificava com o sofrimento do seu povo. E diante dessa realidade, Moisés tem uma escolha radical. Verso 26, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela lógica humana, isso era uma loucura. Pela lógica humana não fazia sentido Moisés abrir mão do conforto, status, poder. Era o príncipe do Egito, possivelmente a nação mais poderosa daquele tempo, e ele era simplesmente o filho adotivo. O homem que foi trazido para a corte real crescia e se desenvolvia, mas ao mesmo tempo o seu povo sofria, e por causa disso
Moisés tem um passo de fé, que para muitos parece loucura, mas ele tinha o foco nos tesouros eternos. Pela fé, irmãos, Moisés teve a coragem de renunciar prazeres passageiros. Charles Spurgeon imagina um diálogo com Moisés e diz: Moisés, se você tem de se juntar a Israel, não há recompensa presente para você, Moisés. Você não tem nada a ganhar, mas tudo a perder. Você tem de fazer isso por puro princípio, por amor a Deus, por uma total convicção da verdade, pois as tribos não possuem honras ou riqueza para conceder a ti, Moisés. Você receberá aflição, isso é tudo. Você será chamado de tolo, e as pessoas vão achar que elas têm razão de fazer isso. Essa era a propaganda de seguir a Deus naquele momento. Uma péssima estratégia de marketing, pelo menos nos parece. Um convite que Deus fazia a Moisés para largar tudo e para viver o sofrimento. Kistemaker diz: para ser um cristão você precisa desistir do mundo para abraçar a cruz. Moisés não tinha medo de perder o conforto, não tinha medo de perder o status, porque ele sabia que tinha uma recompensa maior do que tudo isso. O próprio Jesus não tinha sequer onde recostar a sua cabeça, mas o problema é que os cristãos de hoje em dia querem as bênçãos e não querem uma vida de renúncia. Os cristãos de hoje em dia querem a coroa de ouro e não querem a coroa de espinhos. Os cristãos de hoje em dia querem a glória e não querem a cruz. E Moisés podia racionalizar: não, seguinte, se eu continuar aqui na corte real, eu posso ajudar o povo, eu posso de alguma forma influenciar e minimizar o sofrimento deles. Moisés não tenta racionalizar nada, ele abre mão da lógica humana e caminha pela fé, porque o seu foco não eram as riquezas temporárias, mas as riquezas eternas. E o texto diz que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Moisés escolheu sofrer com o seu povo, porque ele entendeu que havia um valor muito maior na identificação com o seu povo, inclusive no sofrimento, do que os benefícios que o Egito poderia proporcionar. E o problema também é que a cultura atual valoriza status, conforto, sucesso material, mas a cultura do reino valoriza a renúncia. A cultura do reino valoriza a eternidade e não o agora. Phillips diz: a escolha de Moisés é a escolha que todos desejam, a escolha de Moisés é a escolha que todos que desejam seguir a Jesus têm de fazer: os prazeres e tesouros do Egito ou a aflição com o povo de Deus e a comunhão na cruz de Cristo. Qual é a sua escolha? A aflição com o povo de Deus ou os prazeres momentâneos com o Egito lá fora? Agora, talvez você pense: mas é muito difícil seguir Jesus, é só renúncia, é só sofrimento. Calma. Em primeiro lugar, aqueles que decidem seguir a Jesus, aqueles que decidem morrer para si mesmos, porque Jesus diz: olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser buscar a sua própria vida, perderá, mas aquele que negar a própria vida por amor a mim, esse viverá. Então, parece duro, em alguma medida é, mas ao mesmo tempo, não há decisão mais maravilhosa e prazerosa que o mundo possa oferecer, não há caminho mais recompensador do que o caminho de seguir o Mestre. As renúncias que fazemos nessa vida por amor a Cristo, nos dão prazeres infinitamente maiores do que o Egito lá fora pode proporcionar. A paz que somente os seguidores de Jesus experimentam, é um sentimento inigualável, que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. Tenho certeza que muitos milionários ao redor do mundo entregariam todos os seus bens para encontrar a paz que nós sentimos. Tenho certeza que muitos milionários ao redor do mundo, nesse momento carregando um vazio em seus peitos,
entregariam tudo que têm para experimentar a paz que excede o entendimento que nós temos. Essa é a grande recompensa terrena de seguir a Cristo, mas não fica por aí. Os prazeres momentâneos, passageiros, sequer chegam aos pés dos prazeres eternos. A verdadeira paz e completa felicidade que encontraremos na eternidade junto ao Pai não se compara com os sofrimentos e nem mesmo com os prazeres dessa terra. Portanto, vale a pena a renúncia, meus irmãos. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena renunciar a prazeres momentâneos que te afastam de Cristo. Vale a pena, meus irmãos, renunciar aos seus sonhos pessoais, para você se submeter aos planos de Deus, porque os sonhos que Ele tem para nós são muito maiores do que os nossos. Os planos que Ele tem para nós são muito maiores do que o que a gente pode imaginar. Vale a pena. É a melhor decisão que alguém pode fazer, seguir a Cristo. Todos os dias, uma vida de fé, caminhando sem ver, porque sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Phillips também diz: não importa qual seja a posição social de Moisés, se ele tivesse permanecido como um membro da sociedade egípcia, tudo o que saberíamos dele agora seria um nome numa múmia no Museu Britânico. Mas em vez disso, encontramos o nome dele no hall dos heróis amados pelo próprio Deus. Onde você quer que o seu nome esteja? Em uma estátua por alguém que fez muito, talvez pela ciência? Legal. Mas eu quero estar com o meu nome, no hall dos heróis da fé. Eu não quero fazer um grande impacto na sociedade que não seja um impacto pela fé. Eu não quero que o meu nome seja conhecido no Egito e honrado por causa disso. Eu quero que o meu nome seja conhecido no céu e também no inferno. Como assim, Bruno, no céu e no inferno? No céu com as honrarias do nosso Senhor Jesus Cristo, e no inferno com os demônios e Satanás tentando criar estratégias para derrubar os homens e mulheres de fé. Onde o seu nome é conhecido? No Egito lá fora? Ou no céu porque o Senhor lhe aguarda? Ou no inferno, porque os demônios tremem de medo da sua fé? Onde você quer ter o seu nome cravado no hall? No hall da fama de homens? Ou no hall dos heróis de Deus? Irmãos, calçado da fama, hall da fama da NBA, ou qualquer outra coisa, moção de aplausos pela Câmara dos Vereadores, irmãos, o que se compara a essas honrarias humanas, às honrarias celestiais? O que se compara aos prazeres de um aplauso de uma multidão, comparado ao Senhor me aguardando na entrada dos céus e dizendo: servo bom e fiel? Você quer o quê? Que o seu nome seja conhecido pelos homens, ou pelos anjos do Senhor? Onde você quer fazer história? No Egito ou na cidade de Deus? Paulo diz aos Romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, até o sofrimento é a escola de Deus. No sofrimento nós somos depurados, nós somos purificados. Até o sofrimento é uma estratégia educacional que nos mantém mais resistentes, que nos faz perseverantes. E sofrimento junto ao povo de Deus é bênção. Isso é a vida em comunidade. Nos alegramos com todos, mas também sofremos com todos. Phillips também diz: é na comunhão que milagres verdadeiros acontecem. É onde a graça salvadora se manifesta e onde mesmo no deserto a vida floresce. Estar com o povo de Deus, seja na bênção ou na aflição, é sempre o lugar certo, pois é onde pertencemos e onde estaremos eternamente, compartilhando tanto as dificuldades quanto a glória futura. Você tem estado em comunhão com os irmãos? Você tem se alegrado com a alegria de todos? Você tem compartilhado os seus sofrimentos em pequenos grupos, por exemplo? Você tem alguém da igreja com quem chorar, com quem desabafar? Você precisa ter. E nós damos inúmeras opções para você.
E talvez se você não faça parte de nenhum grupo, você tem o grupo de integração, que é nas quintas-feiras às 20 horas aqui com o Ivan e com a Pati. Você pode se conectar, e ao final, não, quero um grupo perto do meu bairro, fala com a gente, os pastores vão estar aqui à frente, para conectar você a um grupo desses, um grupo que você pode orar junto, que você pode se alegrar junto, que você pode sofrer junto, compartilhar as dores e dificuldades, enfim. Mas o ponto é, você quer andar com as multidões, ou você quer andar com um grupo seleto de pessoas que vivem pela fé? Você quer uma marcha de triunfo e glória, ou você quer o caminho da cruz, o custo do discipulado? Você quer os aplausos do mundo, ou está disposto a enfrentar desprezo e vergonha? Você é leal ao Egito, ou leal a Deus? Você quer andar junto às multidões, ou junto aos discípulos de Jesus? William Carey, mais um desse livro, Heróis da Fé, que temos recomendado. Ele viveu no século 17, é conhecido como o pai das missões modernas. Ele largou a vida confortável na Inglaterra, para viver lá na Índia. Irmãos, se você assiste os vídeos da Índia hoje, e se apavora com o nível de higiene naquele país, imagine no século 17, e ele largou a Inglaterra e foi para lá, uma vida de renúncia, inúmeras barreiras culturais, linguísticas, pobreza, doença, oposição, e ele perseverou 40 anos lá na Índia. Portanto, a nossa fé vence o medo de perder status e conforto, porque a recompensa que esperamos é eterna. E o terceiro e último medo, o medo das ameaças da vida. Hebreus 11, 27, o texto continua dizendo assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Bom, lembra, Moisés viveu 40 anos na corte real, e ele sai. Acontece um monte de coisa, mas o fato é que ele acaba no deserto de Midian. E ele fica no deserto, vivendo lá por mais 40 anos. Era um tempo de preparação. Deus então aparece para Moisés numa sarça ardente, e Deus chama Moisés para ser o libertador do seu povo daquela escravidão. Eu vou resumir em poucas palavras aqui a história. Moisés então aceita o desafio, vai falar com o faraó e diz: faraó, libera o povo. E faraó diz não, e fica aquela briga, você conhece a história, 10 pragas são lançadas por Deus lá no Egito, faraó acaba liberando o povo, vão. Mas nessa ele se arrepende de ter liberado o povo, e corre e manda o seu exército atrás do povo hebreu. Então ele segue perseguindo com o seu exército. E agora? Pensa, o que fazer? O povo, 400 anos no Egito, escravizado, sai. E aí então, quando olha para trás, um batalhão de soldados vindo atrás do povo. Não, povo, vamos seguir pela fé, olhe para frente. E quando eles levantam a cabeça, eles se deparam com o Mar Vermelho. E então olha para trás, o exército vindo atrás. Olha para frente o mar, e agora? O medo começa a alcançar aqueles corações. Um mar intransponível e um exército sanguinário. O que fazer diante desses obstáculos? Bom, esses obstáculos de alguma forma ilustram os obstáculos que nós temos. Seja uma doença no familiar, a perseguição, um problema financeiro, problema no casamento, enfim, ameaças que nos rodeiam, que nos amedrontam. Quais dessas te amedrontam? Quais dessas ameaças te colocam medo? Agora, será que Moisés teve medo da ira do faraó, da perseguição dos exércitos? O texto diz: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés não temeu a ira do faraó, ele decidiu obedecer. Mas então, obedecer a Deus, mas então vem o mar. Mas pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e você conhece a história. Moisés estende o cajado, levanta a mão, o mar se abre.
Pela fé, o povo passou em terra seca, porque a fé daquele homem e de muitos daquele povo era uma expectativa naquilo que não viam, era uma esperança, não naquilo que eles viam, um mar fechado ou o exército atrás. Portanto, fé é você tirar os olhos daquilo que te ameaça. Portanto, fé é tirar os olhos dos problemas que te rodeiam. Portanto, fé é não olhar para a doença. Faça, procure recurso, trate, mas não fixe os seus olhos nela, fixe os seus olhos no Senhor, aquele que é o médico dos médicos. Não se amedronte com a decisão do STF, ou do presidente, ou do prefeito. Fixe os seus olhos no Rei dos Reis, Ele é soberano. Portanto, as ameaças que nos rodeiam não são um fim em si mesmo, mas são degraus que nos oportunizam passos de fé. É não olhar para essas ameaças, é não olhar para esses problemas, mas é olhar além deles. É saber que há um Deus que nos faz passar por cima desses problemas. É saber que existe um Deus que abre um caminho no mar. É saber que um Deus que, quando passa o povo em meio ao mar e o exército vem atrás, o exército é morto, porque as águas voltam. Isso é fé, irmãos. Fé é não olhar para a realidade que te amedronta. Fé é saber que Deus proverá uma saída. E eu te pergunto, quem é a sua esperança? A sua esperança é ganhar na Mega Sena? A sua esperança é o remédio X ou Y, ainda que deva procurar? A sua esperança é a sua inteligência, a sua força do braço, a sua capacidade de raciocínio, o fato de você ser um trabalhador, enfim. Qual é a sua esperança? É a arma que você guarda embaixo da cama? É a conta bancária recheada que qualquer problema você se manda para os Estados Unidos e mora na Flórida? Qual é a sua esperança? A nossa esperança é o Senhor, meus irmãos. E por isso não tememos nada. E essa fé pautada nessa esperança eterna é uma fé que suplanta ou que supera todo e qualquer medo. E é por isso então que a nossa fé vence o medo das ameaças da vida, porque sabemos que Deus é conosco. E então, como temos feito de costume, a relação entre esses heróis da fé e Jesus. Porque no fim das contas, meus irmãos, não é sobre Moisés. Moisés é uma inspiração, sim, mas é o que nós entendemos como tipologia, a ideia de personagens e fatos do Antigo Testamento apontarem para realidades posteriores na Nova Aliança, e esse é mais um caso. Moisés era a sombra de Cristo que haveria de vir, que é o cumprimento. Então, algumas similaridades. Moisés foi ameaçado de morte pelo decreto real do faraó, quando bebê. Jesus foi ameaçado de morte por Herodes. Moisés foi o maior profeta de Israel. Jesus, o maior profeta da história. Moisés foi o mediador da antiga aliança. Jesus foi o mediador da nova aliança. Moisés era intercessor dos hebreus. Jesus é intercessor do seu povo. Moisés libertou da escravidão do Egito o seu povo. Jesus libertou da escravidão do pecado. Moisés conduziu o povo ao descanso, para a terra prometida. Jesus nos conduz ao verdadeiro descanso espiritual, que é Deus. Percebe, irmãos? Não é sobre Moisés, é sobre Cristo. E eu concluo te perguntando, você tem medo de quê? Do fracasso, medo do desconhecido, medo de ser julgado, medo de ser envergonhado, medo do governo, medo do STF, de perder status, de perder conforto, medo da vida, do quê? Mas, quando percebemos que quando depositamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, essa fé aniquila todo medo. Medo das decisões do governo, meus irmãos, Jesus reina. Medo de perder o conforto e status, não tema, porque temos recompensas eternas nos esperando. Medo das ameaças que o mundo lhe proporciona, irmão e irmã, Jesus é com a gente. Então, se Moisés nos inspira a uma vida de fé, Jesus nos liberta para efetivamente vivermos uma vida pela fé. Enquanto o mundo é instável, Jesus é a nossa segurança. Ele morreu por nós,
Ele nos libertou do pecado, Ele nos poupou da ira santa do Pai, Ele nos redimiu, Ele nos restaurou, Ele nos justificou, ou seja, agora somos considerados justos diante de Deus, somos santos, somos o povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, esses somos nós. O que temeríamos? O que homens e mulheres podem fazer contra nós, se temos um Deus que reina sobre céus e terra? E esse Deus que nos libertou, Ele venceu o último dos inimigos, a morte. O que temeríamos se o nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitou dentre os mortos? Significa que Ele venceu a morte. O que você teme? Portanto, não se submeta mais ao sistema faraônico, submeta-se ao reino de Deus, porque Ele vai prover a vida aqui, mas Ele vai prover também o descanso eterno. Então, o medo perde seu poder quando depositamos nossa fé em Deus. E eu quero deixar aqui 2 passos práticos, porque talvez você se pergunte: Bruno, eu não tenho fé. Como então ter essa fé que aniquila o medo? Eu não aguento mais ter medo. O que eu faço, Bruno? Quanto custa? Onde é que eu pego? Eu tenho que andar de joelhos? Eu tenho que pagar promessa? Eu tenho que dar dízimo para perder medo? O que eu tenho que fazer? Tem um óleo ungido mágico? De repente o pastor sopra e eu sou curado desse medo? Irmãos, o problema é que a gente quer resultado instantâneo em algo que se adquire normalmente por meio de processos. Ainda que Deus possa fazer um milagre, nós cremos nesses milagres, em todos os milagres, inclusive o milagre de repente aniquilar o teu medo, mas normalmente o jeito de Deus agir é por meio de processos. E como é que Ele derrama fé a nós em meio a esses processos? Que processos são esses? Primeiro, oração e leitura bíblica. Se você não ora todos os dias e não lê a Bíblia, não tem como ter fé, porque a fé aumenta nesses processos gradativos. Todos os dias a nossa fé vai sendo aumentada, quando oramos e lemos as Escrituras. E o segundo processo é o que nós chamamos de meio de graça. Os meios de graça comunitários são aqueles meios que Deus abençoa o seu povo e alimenta o seu povo com fé. Como você vai ter fé vindo em um culto por mês? É difícil. Como você vai ter fé se não vive em comunidade nos pequenos grupos? Como você vai ter fé sem estudar na escola do discípulo conceitos bíblicos e teológicos, ou na formação ministerial? Percebe? Deus abençoa o seu povo quando o seu povo vive em comunidade. Então, lá no seu particular, oração e leitura bíblica, e na vida em comunidade, nos cultos todas as semanas e assim por diante, nas orações comunitárias que temos toda a última quarta do mês. Entende? Deus aumenta a nossa fé de forma gradual. Lembra Moisés quantos anos ficou no deserto? 40, se preparando. E você acha que o pastor vai ter um sopro mágico para lhe dar fé? Não. Suporte os processos, mas sempre com os olhos na eternidade. Baixe sua cabeça e a banda pode subir.